estaremos juntos. Deus tem nos abençoado tantas quartas-feiras aqui com palavras proféticas. E durante a semana, não se esqueça, o nosso discipulado, aliás, essa semana é a semana de oração. Segunda, terça, na quinta, estaremos aqui em batalhas de oração. Esteja conosco, orando, buscando a Deus, porque é isso que Deus quer da sua igreja, que a gente o busque. E no domingo que vem, nós estaremos no primeiro domingo do mês. E todo primeiro domingo do mês, nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia do Senhor, proclamando a morte do nosso Jesus, Ele que nos trouxe, renovação de comunhão com o Mestre. Posso ouvir um amém? Amém, amém. Esteja presente também. Senhor, obrigado, Senhor, pela atmosfera gloriosa, que a gente tem o prazer de poder usufruir nesse lugar. A tua presença, a tua grande presença. É prazer para todos nós poder te adorar, te louvar, te render graças. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua presença é tão real em nosso meio. E eu sei que de uma maneira tão graciosa, simples, Tu tens falado com a gente. E eu quero te pedir, Senhor, mais uma vez, fala conosco. Nossos ouvidos estão atentos. E assim como os nossos corações estão abertos a te ouvir, a ouvir a tua voz. Por isso eu peço, Espírito Santo, fala por mim, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém e amém. Posso afirmar uma coisa para você. Todas as vezes que alguém está ministrando aqui, seja quem for, eu posso afirmar que Deus vai falar. Deus vai falar. Deus vai falar. Deus vai bradar. A maior e mais poderosa forma inerrante, ou seja, que não tem erro, nem dúvida, de ouvir a voz poderosa de Deus, é através de sua palavra. Então, todas as vezes que alguém subir aqui, para ministrar uma palavra, pense, Deus vai falar. Deus vai falar. Você não precisa ir para mamãe Tchuquinha, missionária tal, para ouvir Deus falar. Para com isso. Aliás, fuja disso. Fuja disso. Há muito engano nesse tipo de coisa. Muito engano. Já vi muitas pessoas se desviarem por conta disso. Aliás, na lição dessa semana, na quinta-feira, eu escrevi isso. Não sei se o pessoal abordou bem direitinho como eu gostaria. Mas tem muitas pessoas que estão se desviando por conta dessas coisas. Aí, para dar ênfase àquilo que eu escrevi, no mesmo dia que eu acabei de escrever a apostila da semana do discipulado, me aparece uma pessoa com o mesmo problema. Pastor, eu estava tão bem, eu estava caminhando firme, mas não sei porquê, eu comecei a dar ouvido a essas coisas. Profecia para cá, revelação para cá. E eu me desviei, pastor. Eu falei, a decisão foi sua, de não querer ouvir a real verdade. A verdade que não erra é a palavra do Todo-Poderoso. Essa não erra. Aí você se pergunta assim, pastor, você não acredita em profecia? É claro que eu acredito na profecia verdadeira. Eu acredito naquilo que vem de Deus. E outra, Deus para falar não precisa fazer uma bagunça para falar contigo. Deus não precisa quebrar cadeira para falar com você. Ele simplesmente fala. Um tempo atrás, eu não ia contar isso, mas vou contar. 2 anos talvez, eu fui fazer uma visita a uma pessoa, a um casal da igreja. Chegando lá,
tinha essas pessoas lá, tá? Estavam lá, amigos, ok? E eu estava no meu cantinho, como eu gosto de ficar. Daqui a pouco, uma das pessoas começaram a sapatear. Assim, comecei a estranhar as coisas e tal. Aí veio até mim. Eu fiz assim. Olhei, olhos nos olhos, e ela saiu. Engano. Espírito de engano está levando o nosso povo a se desviar da verdade. Mas nós temos o prazer, temos todas as ferramentas que Deus tem nos dado, a palavra de Deus. Gente, me perdoa, peraí. Hoje, só não ouve a voz de Deus quem não quer. Não queira algo mastigado. Tudo que vem mastigado muitas vezes vem estragados para desviar a tua fé, para te fazerem coisas que não são verdades, para te fazer acreditar em coisas que Deus nunca te falou. Eu disse para essa pessoa no gabinete: filha, todos os dias, sem exceção, quando eu entro no meu gabinete, Deus fala comigo, é só eu abrir a Bíblia. Eu falei com ela assim: quantas respostas impactantes eu recebi de Deus só em abrir textos bíblicos. Deus me respondeu. Nós temos a ferramenta certa de que Deus nos proporcionou: a Bíblia, bússola, direção para a vida. Agora, se Deus quiser levantar alguém com boca profética, que levante. Agora essa pessoa vai saber que esse lugar aqui é um lugar de temor. Sério. O negócio aqui é sério. O negócio aqui é movido pela palavra de Deus. E se você tem certeza daquilo que você quer falar vem de Deus, então fale. Quantas profecias eu recebi? Te digo, todas elas se cumpriram e têm se cumprido na minha vida. Deus quer falar com você. Eu vou te falar, Deus vai falar hoje. Aliás, Deus está falando hoje. Posso ouvir um amém? Está falando hoje. Coisa gostosa é ler a Bíblia. É poder abrir a palavra de Deus e poder folhear. Deus está falando, Deus falando, Deus falando, Deus falando. Que coisa gloriosa, que coisa deliciosa. Uma das coisas que a gente tem vivido muito nos dias de hoje, questão das ansiedades, questão da depressão, as questões das amarguras de alma, amarguras emocionais. Quero ministrar uma palavra hoje, conversar com você. Uma palavra que tem por título: vencendo as amarguras do deserto. Êxodo capítulo 15, do versículo 22 e 23 diz assim, olha só. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali, porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. Deserto, num contexto bíblico, significa: deserto é provação, ou período de profunda reflexão, dúvidas, dores, ou à espera de uma resposta por parte de Deus. E quando essas coisas acontecem na nossa vida, a gente acaba vivendo períodos de amargura, como resposta ao clamor do povo. Como resposta a muitos clamores, Deus envia o próprio Moisés
simples Moisés, para libertar o povo de Israel de toda a escravidão. E após cair todas as pragas sobre o Egito, simplesmente Faraó decide: vai embora, me deixe em paz. A alegria era contagiante, o povo comemorava, o povo se alegrava, o povo celebrava ao Senhor. Afinal, estava todo mundo livre. Afinal, estava todo mundo sonhando, como diz o salmista. Estava todo mundo se lembrando em seus projetos de vida. Agora a gente vai viver. Mas ainda viriam obstáculos. Mas ainda viriam dias difíceis. O povo se depara com o Mar Vermelho. E em suas laterais haviam montes, todo mundo cercado por montes. E diz o texto que simplesmente eles perderam a estribeira, eles simplesmente começaram a reclamar, deixaram-se levar pelas circunstâncias da vida, deixaram-se levar pelas circunstâncias que eles simplesmente estavam enxergando, e o povo não sabia que o Mar Vermelho era simplesmente uma ferramenta que Deus estava usando para promover, diga promover a fé do povo de Israel. Quando Deus permite barreiras à tua frente, algumas pessoas pensam assim: Deus está me testando. Outras: Deus está me provando. Ok, eu prefiro usar outro termo. Deus está querendo elevar a minha fé. Deus está fazendo com que a minha fé cresça, que eu dependa mais dele. Só que eles não entenderam. Até porque o ser humano, eu e você, a gente não funciona bem diante de adversidades. A nossa personalidade humana é essa. Porém, o mar se abriu, o sol voltou a brilhar, todo mundo voltou a vibrar, comemorar. Mas nem tudo são flores, nem tudo era alegria, nem festa. Por quê, pastor? Porque enfrentar, a partir dali, eles enfrentariam o deserto. Aconteceu um milagre, e Deus abriu as portas. Olha que negócio profundo. Deus abre as portas para que eles entrem no deserto. E deserto, no âmbito, no ponto de vista de Deus, não é para matar ninguém. No ponto de vista de Deus, o deserto é para amadurecer. Pega aí. É para me amadurecer para aquilo que Ele já reservou para a minha vida. Por quê? Porque Canaã estava no final do deserto, e Deus estava preparando esse povo para se entrar no projeto determinado por Deus. Canaã, deserto, lugar de amadurecimento, crescimento. Entraram. Primeiro dia, que legal. Segundo dia, o calo nos pés começaram. E no terceiro dia começaram a reclamar. Imagina, milhares e milhares de crianças chorando. Imagina mais, mulheres e mulheres e mulheres reclamando. Milhões. Estavam simplesmente experimentando o mover de Deus na vida deles. Aí adiante, diz o texto, todo mundo vê o que mais esperava, o que mais queria, o que? Água. Começaram a comemorar, nosso problema acabou. Que nada, estava apenas começando, porque as águas eram amargas. Chegaram num lugar chamado Mara.
Aí começou a frustração de todo mundo. Começou a dor de todo mundo. Disse de mim, disse de todo mundo: Deus é o culpado, Moisés é o culpado. Todo mundo é culpado, menos o povo. E Deus, com o seu pensamento muito mais profundo do que eles imaginavam, nos desertos da vida, é ali que a gente encontra as águas mais amargas da nossa vida. Eu escrevi aqui no meu esboço: nos desertos da vida, a gente se encontra com pessoas que poderiam ser parte da solução da nossa vida, mas se tornam os maiores problemas. Isso está acontecendo contigo? Isso não acontece com todo mundo, acontece com todos nós. Aí que eu entro. Por causa desses desertos, a nossa alma fica amargurada. Amargura, sentimento de mal-estar, dor moral, angústia, aflição, ressentimento, raiva, vingança, questionamento e rebeldia. É assim que muitas vezes nosso coração se encontra. Eu quero que você entenda que a amargura não é uma circunstância, mas a reação do seu coração a uma situação. É o teu coração que reage dessa forma quando se encontra em circunstâncias adversas. Um teólogo chamado Paul J. Meyer, ele disse o seguinte: a vida é 10% daquilo que lhe acontece e 90% de como você reage a tudo que lhe acontece. Como vencer as amarguras do deserto? Diga isso comigo, por favor. Deus vai falar. Deus vai falar. Primeiro, não murmure. Como vencer as amarguras do deserto? Não murmure. Somos tentados quando estamos no deserto, passando por circunstâncias adversas, dores, angústias, como você viu ali. Talvez as nossas primeiras atitudes murmurar. Murmurar é resmungar o nosso descontentamento. Isso é murmurar. Murmuração é a canção da incredulidade. Quem murmura está celebrando a sua própria incredulidade, ou seja, duvida de que Deus está nesse negócio, duvida de que Deus está por trás disso, ou duvida de que Deus está cuidando da sua vida como Ele gosta e gostaria de cuidar. E simplesmente quando murmura, duvidando do agir poderoso e cuidadoso de Deus sobre a nossa vida. Agora, no mais prático, lógico, a palavra oração no Novo Testamento significa persistente reclamação, descontentamento, falar mal de outro em voz baixa, em segredo, ou questionamentos maliciosos. E no deserto, ao qual Deus estava programando algo excelente para o povo de Israel, o que mais irritou Deus foi a murmuração. Porque Deus mandava, fazia milagres sobre a vida do povo, mas a murmuração continuava. Quando eu murmuro contra alguma coisa da minha vida, ou contra pessoas, ou contra o próprio Deus, é porque eu não estou acreditando de que Deus está acima de tudo. É porque eu não acredito de que a minha vida, a minha existência está nas mãos de Deus. Eu faço melhor do que Deus, entendeu? Por isso que eu murmuro, porque eu queria estar no lugar de Deus. E se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor. É por aí. Mas não é. Deus é sábio. Deus é poderoso. Deus vê além daquilo que eu vejo, além daquilo que você vê. Deus contempla o futuro. E tudo que Deus faz, diz a Bíblia, é bom. Tudo que Deus faz na minha vida é perfeitamente bom. Eu sei, gente, eu sei. O que eu estou falando aqui
vai de contra a realidade, o sentimento humano. Mas quem disse que Deus tem que aprovar sentimentos humanos? Quem disse que Deus tem que fazer conforme o sentimento humano manda? Não, Ele é Deus, Ele é quem manda, Ele que sabe de todas as coisas. É Ele quem faz, é Ele quem determina. Murmuração é ingratidão. Paulo diz, 1 carta aos Coríntios, capítulo 10: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram provações. Olha que coisa maravilhosa. Você nunca vai sofrer provações que você não tem força para suportar. Quem está aqui me ouvindo ou me ouvindo pela internet, eu não sei o teor, nem a grandeza das tuas dores, eu sei das minhas. De uma coisa eu posso afirmar, conforme a Bíblia diz: tudo que você está passando, Deus não vai permitir que você passe algo além das tuas forças. Não vai. Não vai. Pastor, mas está doendo. Ele sabe o teu limite. Ele sabe das tuas forças. E Deus sabia de tudo a respeito do próprio povo de Israel. Sabia da força daquele povo. Sabia que eles podiam suportar. Aí, se eu não conseguir terminar a mensagem hoje, não tem problema. Não vou morrer hoje nem amanhã, eu acho. A gente ouve no outro dia. Aí, às vezes Deus nos mantém no deserto, porque a gente ainda não conseguiu aprender algumas coisas, porque a gente ainda não conseguiu amadurecer. Diz a história, pesquisadores, a gente já ouviu falar disso, que pelo caminho que Israel percorreu, eles poderiam chegar à terra prometida em alguns meses, mas durou mais de simplesmente 40 anos. Por quê? Não amadurecia, não crescia, não confiava em Deus, não amava a Deus como Deus tem que ser amado. Aí Deus insistia com o povo: vamos, quero vocês maduros para aquilo que eu tenho para colocar na mão de vocês. Por isso que no percurso muitas pessoas morreram, porque não estavam preparadas para receber a terra prometida. Eram desobedientes, gananciosos, deturpadores. Uma coisa eu quero te dizer nessa tarde, gente: não importa o deserto que a gente esteja passando, eu sei os meus, você sabe os teus. Saia daqui entendendo uma coisa: Deus quer fazer alguma coisa na minha vida nesse período. Deus está fazendo algo profundo que ninguém consegue fazer na minha vida, só Ele. Deus está trabalhando de uma forma em mim que ninguém consegue trabalhar. Eu aceito, Senhor, eu aceito o teu agir, eu aceito a tua forma de fazer todas as coisas na minha vida, porque eu sou um simples servo, e tu és o meu Senhor. Tu és o Senhor. Não posso murmurar, porque muitas vezes não aprendemos a lidar com pessoas, não aprendemos a lidar com respostas negativas. Mas a gente precisa suportar e ser grato a Deus. Salmo 103, 1 e 2. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças.
que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Bênçãos todos os dias, eu afirmo. Vida todos os dias. O salmista diz: as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Bênçãos diárias. Como vencer as amarguras do deserto? Não se entregue. No boxe, as pessoas usam um termo de não jogue a toalha. Porque quando um dos atletas estão apanhando muito, geralmente o corner, técnico, etc., joga a toalha para o cara não apanhar mais. Mas a gente precisa resistir. A gente não pode se entregar. Não pode entregar os pontos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Problema aqui é problema no Japão. O teu problema aqui será problema em outro lugar. Se você não consegue enfrentar esse problema aqui, não conseguirá enfrentar em outro lugar. Porque a questão, o problema não está no problema. O problema está em você, que não consegue enfrentar a situação de frente. Está em todas as vezes se entregando, baixando a guarda, chorando, reclamando, murmurando. E para vencer a amargura do deserto, a gente não pode se entregar. Salmo 125, versículo 1: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, olha só, são como o monte Sião, que o que, gente? Que não pode ser abalado, mas o que? Mas continua sempre firme. É não se entregar. Não é por causa dos problemas da vida que a gente olha para trás, que a gente desiste de tudo. Hoje está na moda de todo mundo desistir de tudo, inclusive da própria vida. Gente que não pode suportar um pouco mais. Gente que não pode suportar um pouco mais da dor, da pressão, da angústia, da frustração, das traições. Deus, na nossa geração, está forjando um povo valente, um povo forte, destemido, que não teme absolutamente nada, mas confia naquele que o chamou, naquele que o convocou. Aleluia! É gente que não aceita mais qualquer oferta do mundo. É gente que não aceita mais qualquer oferta de Satanás para a nossa vida, porque ela sabe, Deus tem o melhor para mim. Deus já tem separado o melhor para a minha vida. Não vou entregar os meus pontos, não vou olhar para trás. Aleluia! Não posso. Não é o fim. Deserto não é o fim de ninguém. Aliás, quem sabe não seja o início de tudo. Quem sabe não seja o início das tuas vitórias. Quem sabe não seja o melhor momento da sua vida, para você se encontrar com Jesus, para você crescer espiritualmente, para você amadurecer. Use esse momento como o melhor momento da sua vida. Ver Deus. Intimidade com Deus. Conhecer a Deus. É não se deixar levar pelos momentos cruéis. Confie na providência divina. Eu digo assim: é impossível não passar pelo deserto da provação, mas é possível não deixar o deserto entrar no coração. Afirma isso comigo, por favor. Vamos. É impossível não passar pelo deserto da provação, mas é possível não deixar o deserto entrar no coração. Não deixe que o deserto te torne uma pessoa amargurada.
Talvez as nossas mensagens, eu, pastor Célio, pastor Robson, outros irmãos, geralmente a gente, muitas vezes, ministra as nossas experiências. Eu pelo menos sou assim. Gosto muito de ministrar segundo as minhas próprias experiências, das minhas vitórias e lamentações e frustrações e dores, angústia e pecados. Gosto muito, porque eu me identifico. E em especial essa mensagem, eu sei o quanto Deus está falando pelas experiências vividas por mim. Quantos desertos a gente passa. Aliás, quem nos vê assim, bonito, forte, pregando, muita unção, paciente, mas o quê? Acha que está tudo uma mil maravilha. Não, tá não. Coração dói, frustrações, angústia, decepções, tudo. Mas a gente não se abala. Essa é a diferença. Nós sabemos em quem nós temos crido. Ele fará infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque é o seu poder que tem operado em nossa vida. A Ele toda glória, honra e poder para todos sempre. Como vencer a amargura do deserto? Terceiro, não desabe, desabafe. Diga isso comigo, vamos? Gosto disso. Gosto muito disso. Gosto de ouvir pessoas. Eu gosto que as pessoas falem, porque eu sei que o momento que falar é curador. Eu tenho usado o termo para algumas pessoas: tire o pino da panela de pressão. Isso é desabafar. As irmãs que tem panela de pressão aqui, se aquela panela de pressão não funcionar, o que acontece? Bum! Vai feijão para tudo quanto é lado. Mas o pino tem que se levantar. O que é isso? Desabafar. Joga para fora. Compartilhe, fale. 1 Samuel 1:10, Ana. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou o quê? Chorou o quê? É crente chorando abundantemente. É, crente. Crente tem que chorar. Crente tem que colocar para fora. Está amargurado? Vomita. Está doendo? Para fora. Está com vontade de chorar? Chore. É o escape que Deus está te dando. Diz o texto. E Ana, porque estava anos e anos querendo ter filhos, e tinha uma rabugenta lá, ainda tirando onda com ela. Deixa para lá, rabugenta. E ela orou ao Senhor, pedindo: eu quero filho, eu preciso de um filho. E chegou a tanta amargura que diz o texto que você acabou de ler. Chorou, chorou, chorou. E qual é o problema de chorar? Nenhum. Nenhum. Para esse negócio de que só vitória. Só vitória. Como que você está? Só vitória, pastor. É mesmo? Como, pai? Tudo bem, irmão? Só vivi. Pelo amor de Deus. Extremamente impressionado com essa gente que está morrendo, mas não pede socorro. Ninguém veio me visitar. Ninguém falou, orou por mim. Mas você falou. Você tirou o pino da panela de pressão. Quando a gente começa a ler os salmos, principalmente de Davi, a gente percebe um cara que não escondia os seus sentimentos.
Um cara que não escondia o que estava sendo, não escondia as suas frustrações, as suas dores, simplesmente falava, porque ele sabia que quanto mais ele jogava para fora, mais ele era curado, mais ele era transformado, a sua alma era liberta. Filho, tu tem o maior dos psicólogos na sua vida. Toma uma cadeira, por favor. Uma cadeira aí. Daí. Valeu, obrigado. A gente ama isso. Pagar um psicólogo, nada contra. Ou tudo contra. Cara, você pode sentar e conversar com teu Deus. Pode falar o que você quiser. Até as tuas besteiras que você tem cometido, você pode falar com Ele. Não haverá apontamento, não haverá julgamento, haverá cura. Senta, acalma o coração, acalma a alma e simplesmente fale, joga para fora. Ou Deus muitas vezes vai trazer uma outra pessoa aqui. Pastor Robson, vem cá, para aqui, pega a cadeira. Deus muitas vezes Ele vai vir na minha frente, através de uma outra pessoa. Ele vai se manifestar através de pessoas. Rosa vai perguntar, pastor Rosa vai perguntar para mim, está tudo bem? Eu vou dizer para ele, estou bem, mas está acontecendo isso. Eu estou com dificuldade nisso. Você pode me ajudar? Você pode orar por mim? Essa é a graça de Deus sendo manifestada sobre a nossa vida. Você não precisa desabar, apenas desabafe, apenas fale, apenas compartilhe. Eu digo mais, quem está me ouvindo pela internet, você não precisa morrer, você não precisa se matar para se libertar. Simplesmente encontre Deus, fale, se renda, se ajoelha, confesse, compartilhe e viva. Aleluia! Isso é igreja. Isso é igreja. É onde eu encontro refúgio, onde eu encontro ouvidos, menos boca e mais ouvidos, para me ouvir, para me entender que você é um ser humano passivo a qualquer coisa na vida, e que Deus levantou a igreja para te ajudar, e você ser também um ajudador de pessoas que precisam da tua ajuda. Eclesiastes, olha só olha que coisa linda, pega isso. Tempo para chorar, tempo para rir, tempo para ficar triste, tempo para pular de alegria. Isso aqui é vida. E vida de crente. É, pastor? É. Mas não tem tempo de se matar. Não existe. Não existe tempo de se matar. Vai chegar o teu tempo de chorar. Chora. Chora. Tempo de rir. Tempo para ficar triste. E tempo para pular de alegria. São tempos proféticos na nossa vida, que a gente precisa passar, que a gente vai passar. Perdoa o horário, eu vou parar por aqui. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Não importando
as amarguras que você esteja passando atualmente. Todos nós passamos. Como você tem enfrentado os teus desertos? Como você tem enfrentado as tuas dificuldades? Olhe para Deus. Interessante que a Bíblia relata, lá em Êxodo, que havia uma nuvem que guiava o povo. Em todo momento, essa nuvem estava ali. Pega a visão. Já temos ensinado que aqui, Antigo Testamento fala da vinda do Messias. Essa nuvem já representava Jesus no Novo Testamento. Já representava aquele que estará conosco todos os momentos da nossa existência, até a consumação dos séculos. E Ele está aqui hoje. E Ele está na tua vida. Você tem o Espírito Santo, você tem Jesus para te guiar nesse deserto. Viva para Ele, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Você pode se colocar de pé?